mais uma live aqui no canal. E hoje a gente está fazendo uma live especial de aquecimento para maratona Trabalhe com Massagem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta há mais de 25 anos e estou aqui para começar mais um vídeo para vocês. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser como comecei na massoterapia. Eu sei que muitas vezes vocês já ouviram falar da minha história, né? Já ouviram falar a respeito de como eu comecei na massoterapia, mas a ideia do tema de hoje, tá? Tô até colocando aqui, é para a gente entender melhor esse processo em si de iniciar na massoterapia, mas baseado no meu exemplo. Para vocês perceberem que somos todos iguais, tá? Temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos empecilhos, as mesmas dúvidas, as mesmas dores. Pode ter certeza disso. O pessoal está entrando. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui começando mais um evento, né? Trabalhando essa semana inteira para a semana que vem estar iniciando a nossa maratona Trabalhe com Massagem. Raíza.Chaves, professor, existe alguma sequência de movimentos na massagem ou posso fazer a sequência que quiser? Raíza, hoje a gente vai contar um pouquinho a respeito desse processo de começar na massoterapia baseado no meu exemplo, tá? A gente ainda vai ter essa semana live todo dia. Se você quiser, você pode mandar essa pergunta para mim direto por direct, as dúvidas de vocês. E isso aqui vale não só para a Raíza, mas para outras pessoas também, tá? Se vocês tiverem uma dúvida mais específica, eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje, mas também pode me mandar direto por direct, tá? Que aí eu vou respondendo vocês por lá. Porque hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre esse tema, para que a gente possa alinhar um pouquinho vocês, já preparar vocês para a maratona Trabalhe com Massagem. Então essa é a ideia dessa live de hoje. E aí eu tenho umas novidades, por quê? Porque nós vamos ter live todo dia essa semana. De segunda a sexta-feira. Isso mesmo, tá? Então, a maioria das vezes vai ser esse horário das 11 horas, mas vai ter alguns horários à noite também. Eu tô terminando de colocar o cronograma, tá? Com os temas já das lives. Então, tanto essa semana quanto semana que vem, que já começa a Maratona Trabalhe com Massagem, já vamos ter lives praticamente todos os dias, tá? Então, pelo menos assim, umas 10 lives aí a gente vai ter na sequência. Então, vocês vão ter que me aguentar muito tempo e vai ter muitas oportunidades, então, para vocês me fazerem as perguntas, tá? Amar, _Y, massoterapeuta, bom dia, em agosto faço um ano, abri meu espaço aqui na minha casa. Desde 2010, trabalhando com massoterapia. Desde 15 anos amo essa profissão. Sou grata a todos e o professor, vale a pena assistir. Isso. Gil Brandão aqui mandou um oi, entrou aqui, legal. Muito bem, muito bem. Bom dia, estou no trabalho, mas ouvindo aqui. Legal, Jucimara. Comecei a domicílio. Verdade, ó, essa aqui é uma boa pergunta. A Ana mandou aqui. Vocês aí são massoterapeuta já? Quem já é massoterapeuta, escreve eu, ou hashtag massoterapeuta. Eu já sou massoterapeuta. Sou massoterapeuta, tá? Escreve aí a hashtag sou massoterapeuta. E quem deseja ser massoterapeuta, tá? Quem ainda não é massoterapeuta, mas quer ser um massoterapeuta, escreve hashtag iniciante. Hashtag iniciante. Para aí eu quero saber, assim, estamos com 26 pessoas, quero ver o que vocês me digam. Eu quero saber se a maioria das pessoas aqui já são massoterapeutas ou não, tá? Aí pode colocar também, sou massoterapeuta, não sou massoterapeuta, para que a gente possa
entrar aqui e entender melhor, né, o que vocês estão precisando. Olha lá, a Cláudia é iniciante, a Mar já é massoterapeuta, ela tinha falado, o Thiago também já é massoterapeuta, Maria Helena também já é massoterapeuta, Márcia Underline Grangeiro está iniciando, legal. A Jocilene Fonseca já é massoterapeuta, o Ítalo, iniciante, o Jotia, massoterapeuta, já é massoterapeuta, a Maria Solange, iniciante, a Ana, massoterapeuta, fez o curso, a Ellen é iniciante. Olha que bacana, tá bem dividido aqui o público, hein? Interessante, interessante. Bom, vamos lá. Como tem muita gente iniciante, eu acho que talvez vocês não tenham ouvido ainda, ou não sabem ainda, né? Como eu comecei na massoterapia. E eu tive algumas questões pessoais que não foram muito simples no começo. Por quê? Ah, tá te mandando aqui, sou massoterapeuta, é verdade. E o Thiago falando que é mais voltado para a esportiva. Muito bom, muito bom. O Alisson, sou iniciante também, amo seus vídeos, muito bacana. Eu não sei se o pessoal que é iniciante sentiu isso também, sabe? Mas eu comecei muito novo, eu comecei com 17 anos. E eu acho que vocês, eu não sei assim a idade de vocês, mas quando a gente tem 17 anos, será que a gente tem muita responsabilidade? Será que hoje eu, com 44 anos, penso igual quando eu tinha 17 anos? Lógico que não, né, gente? E é um processo normal, um processo natural, mas que fez com que, como a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, né? E aí eu sempre falo essa frase assim, não há nada na vida que não possa piorar. Sabe aquela frase, desgraça pouca é bobagem. Então sempre acaba acontecendo. Então às vezes você passa algum período na sua vida em que acaba gerando assim um turbilhão de coisas que você não consegue controlar, mas que isso te afeta diretamente e deixa a gente muito, muito ansioso, muito estressado, muito preocupado. E eu tinha apenas 17 anos quando a gente começou a trabalhar na massoterapia. Então olha que coisa, né? Eu tô vendo aqui, ó, a Jane falando, professor, estou iniciando o curso, estou com 3 meses. Legal, iniciante. O P. João Gomes, iniciante, que bacana. Nossa, que honra, Perla, melhor professor para a vida, aprendi muito e fui dar aula com todos os seus ensinamentos. Imagina, Perla, você que é um sucesso aí já também. Amar, underline, Y massoterapeuta. O Mar, manda seu nome aqui para eu te chamar pelo seu nome também, por favor, que eu acabei esquecendo. Acho que você já falou alguma vez, mas esqueci. Eu hoje também tenho 44. Comecei com 15 anos de idade. Olha só, mais nova que eu. Eu comecei com 17, ela começou com 15. Que bacana. Então, e lá nessa época, como a gente estava tendo muitas dificuldades, meu pai perdeu o emprego, e meu pai sempre foi um executivo, sempre trabalhou de terno e gravata. E aí, na minha cabeça, eu ficava pensando assim, meu Deus, meu pai, assim, um cara tão de alto valor, né? Para mim, lógico, era como se fosse o meu ídolo, assim, né? E eu falava assim, ele vai começar a trabalhar com massagem, ou então a gente vai para o Japão e ele vai trabalhar em fábrica, como é que vai ser? Será que ele vai conseguir? Então essa era a minha maior preocupação, meu maior medo, meu maior receio dessa ida ao Japão. Por mais que a gente fosse trabalhar com massoterapia, que teoricamente era algo não tão, assim, pesado quanto trabalhar em fábrica. Mas, assim, uma pessoa que sempre foi muito respeitado, que sempre foi muito importante, chefes, diretor, né, passou por altos cargos. Aí você fica pensando, eu como filho fiquei muito preocupado, muito apreensivo com toda essa situação, né? Tanto que gerou uma certa dificuldade. Como ele já tinha algum tempo, né, que ele
tinha muitos trabalhos manuais, nunca foi também uma pessoa muito atleta, assim. Ele tinha muito uma mão muito dura, ele tinha uma mão muito pesada. Mas pra você ter uma noção, por mais cargo, e ele foi meu ídolo, meu exemplo, justamente por causa disso. Por quê? Eu tinha 17 anos, então a gente concorda que o processo de aprender algo novo, quando a gente é mais novo, acaba sendo mais fácil. Agora, imagine ele que já tinha trabalhado assim com pessoas de muito grau de responsabilidade, executivos, como eu disse para vocês, né? No mundo do agrobusiness, do mundo do comércio, de importação e exportação de frutas e tudo mais, dentro do business da agronomia, né? E ele, com 45 anos, se eu não me engano, teve que começar a trabalhar uma nova profissão, tá? Do zero também, e teve que começar a trabalhar com massagem, algo totalmente diferente. E foi uma experiência incrível para ele, né? Eu, nessa época, a gente teve uma educação muito oriental mesmo, né? Então, eu sempre costumo dizer assim para as pessoas, se eu trocasse mais do que 2 palavras com meu pai, assim, era muito. E essa ida para o Japão, como a gente estava numa situação muito difícil e a gente precisava realmente se unir para conseguir alavancar e resolver lá as nossas dificuldades que a gente tinha, acabou unindo mais a gente. E eu acho que isso foi algo realmente muito positivo. E realmente não tem preço quando você começa a entender melhor a situação. Pelo menos é isso que eu vejo hoje, quando eu tenho, né, minha pequena, meu filho pequenininho. Então a gente tenta realmente ficar mais próximo, conversar, ganhar confiança e tudo mais deles, né? Então eu acho que isso acaba sendo muito importante. E o meu pai, ele tinha essa idade que eu sei que tem muita gente que me pergunta, mas eu tenho 40, eu tenho 50 anos, será que eu posso ser massoterapeuta? Então, um exemplo claro e direto disso é justamente o meu próprio pai. E eu também, porque eu era novo, mas eu nunca tinha estudado, meu pai nunca fez faculdade de fisioterapia, nunca tinha estudado massoterapia, não sabia nada do corpo humano. Eu também não. Eu não tinha nem terminado o 2º grau do colegial, sabe, o ensino médio. Eu fui para lá com 17 anos e eu não tinha nem terminado, não sei nem se fala se é 2º grau ou não, mas eu não tinha nem terminado o ensino médio da escolar aqui. Então, será que realmente isso é um empecilho? Né? Então, a Juscelene aqui falando que começou também com 40. Né? Então, essas questões de idade ou de conhecimento, de faculdade tal, acaba não interferindo nesse processo. E eu posso te garantir, mesmo eu que comecei com 17, meu pai que começou com 40 e poucos anos, também não tivemos esse problema. Agora, em relação ao conhecimento, a anatomia, fisiologia, será que isso acaba interferindo nesse nosso processo de trabalho? Lembram que a gente estava indo trabalhar com massagem no Japão. E eu acredito que vocês também devam concordar comigo que a maioria das pessoas que, né, recebem massagem no Japão são mais exigentes. Por quê? Porque eles estão muito mais acostumados a receber massagem. Olha só, a Viviane falando aqui também que começou com 42. Que bacana. Viviane parece ser mais nova, viu, Viviane? Bom, mas será que então isso interfere? E a gente conseguiu também passar por isso. E lógico, né? Para que você se torne um bom massoterapeuta, para que você evolua na carreira, é interessante, com o tempo, você começar a estudar isso também, a você evoluir nesse aspecto. Mas de imediato, de início, será que eu preciso disso mesmo? E eu posso te garantir, pela minha experiência e pela experiência do meu papai, meu falecido pai, que faleceu uns 3 anos atrás, tá? Não foi necessário isso. Não foi necessário. O importante no início de carreira é você ter o desenvolvimento prático, você ter ali a mão para isso.
Isso é o mais importante para o massoterapeuta. As nossas mãos são as nossas principais ferramentas de trabalho, tá? Se você não desenvolver essas habilidades, se você não praticar e não ter uma mão boa para massagem, infelizmente você não vai conseguir evoluir na carreira. O principal é isso. E aí, como que a gente consegue ter esse desenvolvimento? Praticando. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Se você não praticar, você não vai conseguir caminhar, né, na trilha do sucesso do massoterapeuta. Você não vai conseguir evoluir. Então, quanto mais você atender pessoas, melhor profissional você se torna. E é uma evolução constante, né? Então, quando eu atendi o primeiro cliente, foi assim. O segundo já foi melhor. O terceiro, melhor ainda. Essa é a maior vantagem. Dificilmente você vai descer algumas casinhas. Você sempre vai conseguir evoluir. Você sempre vai estar em constante crescimento. Nesse processo todo, de como eu comecei, nós tivemos a possibilidade, né, de ir trabalhar diretamente para uma empresa no Japão que se chama Health Farm. Essa empresa já não existe mais, né, ela mudou de nome, foi vendida. E eles tinham uma parceria com um sensei japonês aqui no Brasil, em São Paulo, né? E esse sensei treinava as pessoas para que, quando chegassem no Japão, já pudessem imediatamente, ou o mais rápido possível, começar a trabalhar. Olha o que eu falei, o mais rápido possível. Por que eu estou falando de tempo? Justamente porque essa é uma dúvida de muita gente que me pergunta. Será que demora muito tempo para eu conseguir começar a trabalhar na massoterapia? Será que eu preciso ter uma formação X, Y, Z na massoterapia para começar a atender? Então, isso que eu estou falando para vocês. Eu fiz um treinamento de 30 dias intensivo, ou seja, eu treinei das 8 da manhã até às 6 da tarde durante 30 dias. Lógico que não era 30 dias corrido, então era mais ou menos de segunda a sexta-feira. Então, vamos supor assim, um mês, né, 20 e poucos dias, 20 e poucos dias, durante ali aproximadamente 8 horas por dia. A gente parava para almoçar e tal, mas a gente dormia no local do evento, no local do treinamento, tá? Durante a semana toda. E no final de semana eu ia para casa da minha madrinha, porque aí tinha um pouco mais de conforto, né? Os quartos eram mais tranquilos, porque lá era tudo beliche, todo mundo junto, um treinamento, era como se fosse um alojamento mesmo para que a gente pudesse treinar. Já até uma espécie de treinamento para o Japão. Por quê? Porque lá no Japão tudo também é pequeno, todo mundo mora muito junto, todo mundo tinha que dividir as coisas, porque o custo de tudo era muito alto, né? Então, todas essas dificuldades que a gente acabava tendo, a gente já vai treinando ali. E também, né, nesse processo de treinamento, a gente acabou conseguindo fazer o quê? Como a gente dormia lá, a gente treinava o inglês também. O japonês, a gente treinava o japonês. Porque eu não sabia nada. Não sabia nada de japonês. Gente do céu. Era uma coisa impressionante. Só tinha cara de japonês, mas eu não sabia nada de japonês. Então, tive que ir aos poucos também treinar isso. E essa possibilidade, durante esse treinamento, permitiu estudar todos os nomes dos órgãos em japonês, então coração, shinzo, fígado, kanzo, né? E assim por diante a gente foi treinando e aprendendo todo esse vocabulário. Mas, chegando lá no Japão, será que para quem é mais novo, o tempo de treinamento é mais rápido e para quem tem mais idade, esse tempo é igual ou é maior? O que vocês acham que aconteceu? Obviamente que as coisas são diferentes, né? Mesmo começando do zero, os 30 dias que a gente fez de treinamento intensivo no Brasil já foram suficientes para que eu, chegando lá, pudesse ser avaliado pelo sensei japonês e pudesse começar a trabalhar. Então, assim, o que eu digo para vocês é que se vocês quiserem, vocês conseguem sim. A partir de 30 dias de prática de uma técnica de massagem, tá?
Você pega uma técnica e intensiva esse treinamento nisso, se dedica a isso, e aí, em apenas 30 dias, você já é capaz de começar a atender com massoterapia. Né? Eu consegui isso. E eu consegui isso lá no Japão, que é um público mais difícil ainda de você trabalhar. Então, eu tenho certeza que se eu conseguir, né, eu tenho certeza que você também consegue. Agora, e para uma pessoa que tem mais idade? Meu pai, por exemplo, que começou com 40 e poucos anos. Eu não lembro se era 44, 45 anos, tá? Será que ele teve a mesma facilidade que eu? Não, não teve. Mas quanto tempo ele demorou? 3 meses. 1 mês de treinamento no Brasil, mais 2 meses de treinamento lá no Japão, tá? Então ele teve que fazer todo esse treinamento, mas em 3 meses ele já estava trabalhando. Ele tinha muita dificuldade, principalmente na mão. E não era só dor na mão, era também dificuldade de movimento da mão, tá? Porque quando a gente trabalha no Japão, o ritmo, lógico que não só no Japão, aqui no Brasil também, tá? Não é que isso vai fazer diferença, mas o ritmo que a gente emprega e o jeito de você trabalhar o seu punho, isso é fundamental. Porque quando você trabalha bem com o punho e não com as mãos, você acaba conseguindo ter uma carreira mais longa. Né? E isso eles acabam treinando muito com a gente para que a gente conseguisse mexer o punho e não só trabalhar com força nos dedos da mão. E isso foi uma dificuldade que meu pai teve, que ele teve que superar. E como que ele superou isso? Através dos treinamentos, da prática constante. Então, eu ia trabalhar e ele ia fazer o treinamento, dando continuidade ao treinamento. Então, tinha essa possibilidade de continuar fazendo o treinamento lá. O que gera uma dificuldade, quando você faz o treinamento lá, é que o custo de vida no Brasil é muito menor do que o custo de vida lá no Japão. Vocês concordam comigo? Então, o fato dele ter que fazer treinamento lá significa que ele não estava recebendo salário, que ele não tinha, né, renda lá no Japão. Mas, graças a Deus, tinha eu, né, que podia ajudar nesse aspecto. Então, a gente viveu ali, nos primeiros 2, 3 meses, realmente numa situação bem difícil, bem tensa, porque tudo era contado, né? A gente, até que ele começasse a trabalhar, até que a gente começasse a ter uma prática maior, uma experiência maior, todo esse processo teve que ser, sim, né, bem calculado, porque a gente não podia gastar isso, comer com aquilo, tal, aquela vida boa que a gente vê lá aí no Instagram hoje em dia do pessoal que vai no Japão, aqueles restaurantes maravilhosos, o churrasco, yakiniku, aquelas coisas assim, tudo isso tinha que ser muito bem controlado. Então, é todo um processo. E eu tenho certeza que na vida de todo mundo acontece isso, né? Nada vai surgindo por acaso. Mas eu tenho uma boa lembrança desse processo todo. Por quê? Porque realmente, depois, olhando agora, né? Estamos em 2022, isso tudo foi lá em 1996, né? Olhando tudo esse caminho que ele permitiu eu percorrer, a gente percebe que foi muito prazeroso e que valeu a pena. Então, na nossa vida, tudo tem um motivo, tudo tem um caminho e nada acontece por acaso. Então, as dificuldades que a gente tem, o fato da empresa do meu pai ter quebrado, ter falido, e depois a gente ter tentado plantar uva lá no Vale do Rio São Francisco, ter quebrado de novo, ter passado dificuldades, ter morado numa casa assim, sem forro, sem reboque, coisas assim que eu nunca imaginava que iria passar na minha vida, tá? Mas que serviram para fortalecer a nossa personalidade, o nosso caráter, e até para fazer com que eu amadurecesse na vida um pouco mais cedo. E eu tenho certeza que se você aí está com dificuldade, está sofrendo com o seu trabalho, está com dificuldade de conseguir sonhar algo melhor para a sua vida,
tá? E você está aqui conversando comigo hoje porque você é iniciante, é massoterapeuta, e você enxerga um futuro mais prazeroso na massoterapia, um futuro com que você consiga trabalhar com aquilo que você acredita que vai ser muito mais saudável para a sua vida, que vai te enriquecer a alma, que vai te dar muito mais energia para o seu trabalho, eu acho que você está no caminho certo. E que tudo tem solução. No final, tudo dá certo, sabe? Eu tenho essa frase que me acompanha. As pessoas que são meus amigos ao redor, né? Até mesmo alguns alunos já que estão aqui, que a gente costuma conversar mais depois, com o tempo, né? Eles falam assim, nossa, professor, mas você é muito tranquilo. E é verdade, eu aprendi isso ao longo dessa carreira. Por quê? Porque, por mais que a gente tenha sofrido tanto, e olha assim, ó, eu perdi minha mãe com 2 anos de idade. Eu morei com a minha avó, morei com minhas tias, tive, sabe, situações que às vezes assim, eu nem imaginava que poderiam ser difíceis, mas que no final das contas, tudo dá certo, tudo tem um propósito. E o fato de, por exemplo, o meu pai ter conseguido superar tudo isso, foi algo que realmente me motivou. Eu acho que eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Toda aquela coisa, porque realmente foi um momento muito, muito difícil. E olha, até peço desculpas agora, porque foi involuntário. Como ele faleceu há 3, 4 anos atrás, acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer para ele também o quanto ele foi importante na minha vida nesse sentido. E eu lembro que, para piorar, eu acho que isso eu nunca contei para ninguém. Quando a gente chegou no Japão, meu pai demorou 2 meses, né, para treinar e começar a trabalhar. Só que, como eu falo assim, nesse início turbulento, desgraça pouca é bobagem, ele começou a trabalhar, com 1 semana ele teve hemorragia intestinal lá no Japão. Teve uma hemorragia intestinal lá no Japão. E teve que ficar internado mais 2, 3 meses. E aí, eu tinha 17 anos, meu irmão tinha 15 anos. E a gente foi para lá, e eu tinha que trabalhar o dia inteiro, porque a gente tinha contas para pagar. E eu ia à noite pro hospital, só que lá a gente não podia dormir no hospital. E aí, eu ia para casa, eu tinha que fazer comida pro meu irmão, ajudar, né? E aí a gente ia trabalhar no dia seguinte, depois ia de novo, tá? Ia de novo. E foi assim durante os 3, 4 meses. Lógico que, graças a Deus, a gente teve muita ajuda. Minha prima morava lá no Japão e ela sabia falar muito de japonês e ela conseguiu nos ajudar muito, porque não tinha dinheiro, tinha que pagar a cirurgia. E aí, assim, as pessoas reclamam muito do SUS aqui no Brasil, né? E lá no Japão, o SUS não é muito diferente. Praticamente não existe SUS, né? Ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. Então, os atendimentos aqui a gente tem quarto, divide com 2, 3 pessoas. Lá eram 8 pessoas no mesmo e a divisão era cortina, Então, às vezes a gente acha que o Japão é muito melhor, que lá no Japão é isso, é aquilo. E, gente, a realidade é outra. Eu até vi que o Enio tá aqui na live e ele morou lá também. E ele sabe disso, ele foi meu aluno, ele entende disso. Então, quando você não tem muita condição financeira, tudo acaba sendo mais difícil. Lógico que aqui no Brasil também. Mas o que eu te garanto é o seguinte, que mesmo você sendo estrangeiro no Brasil, aqui você tem direito ao atendimento do SUS, tá? Você tem esse direito. Então você pelo menos não vai morrer por causa daquela doença. Você pode até morrer por alguma complicação, alguma outra situação que pode complicar na nossa vida. Mas a vantagem também é essa, que o pessoal lá é muito respeitoso, é muito educado, né? E isso sim está dentro da cultura japonesa. E passou todo esse tempo. Então, mesmo que às vezes eu falo
E às vezes, como eu sou uma pessoa muito otimista, sou uma pessoa de muito pensamento positivo e que eu realmente acredito que no final das contas tudo dá certo, né? É, eu acabo às vezes nem percebendo todo esse grau de dificuldade que existe quando a gente tá na nossa caminhada, quando a gente tá na nossa caminhada, sabe? E isso é interessante, quando a gente vai falando, quando a gente vai pensando, tudo o que acontece. E eu confesso que eu não sou muito emotivo, né? Mas ultimamente, assim, quando eu penso no meu pai, isso acaba me afetando de alguma maneira. E eu acho que muita gente acha que isso é natural. Mas para um japonês, isso não é muito normal, tá? A gente acaba escondendo muito essas emoções e a gente acaba não conseguindo compartilhar muito isso. Mas eu acho que faz parte da cultura, mas eu também não me abalo muito assim com isso, de modo geral, tá? De modo geral. Agora, se você então pensar que você tá com dificuldade e que você não enxerga uma luz no caminho, não pense nisso. Eu te garanto, né, que é possível. E eu te garanto que basta você acreditar em você mesmo, né? É a mesma coisa que a gente fez. E é um processo natural. É um processo natural. Muitas vezes, eu nunca tinha parado para pensar que a gente demorou assim uns 6 meses realmente para superar toda aquela situação lá morando no Japão. Nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo, depois que passou isso, eu acho que eu nunca mais fui ou tive alguma sensação de fracasso na minha vida. Depois desse processo todo, que a gente superou, que meu pai melhorou, que meu pai voltou a trabalhar, e aí a gente começou a ter 3 salários no Japão, isso faz toda a diferença, né? 3 rendas entrando no Japão, com as mesmas despesas, então começou a sobrar um pouquinho mais de dinheiro, tal, e a gente começou a se reorganizar. E até eu voltar para o Brasil, né? E escolher ali a faculdade de fisioterapia. Por quê? Porque era o que mais se aproximava da atividade de massoterapeuta no Japão. Mesmo porque também eu realmente queria muito ser agrônomo na minha vida. Meu pai tem terra lá no Vale do São Francisco ainda, né? O meu tio hoje comprou essas terras do meu pai, a gente acabou vendendo para ele, mas eu tinha uma expectativa quando eu tinha 15 anos de continuar tocando aquilo, de plantar uva, mas toda essa situação toda acabou me deixando muito apreensivo, muito preocupado, e eu não queria essa instabilidade na minha vida. Então eu falei, não, vou tomar outro rumo na minha vida, vou seguir outra carreira. E que carreira seria essa? Massoterapia, porque a massoterapia me deu tudo lá no Japão, né? Todo esse meu aprendizado, todo o meu amadurecimento, tudo que eu fiz foi a partir da massoterapia. Tudo que eu conquistei hoje, que eu tenho hoje, foi a partir da massoterapia. Então, eu sou muito grato mesmo. Fiz a faculdade e olha só, a partir do momento em que eu comecei a estudar a respeito do corpo humano, a respeito da fisiologia, a respeito da anatomia, a respeito das doenças, aí mudou a chave na minha vida, na minha carreira. Lógico que, né, como eu disse para vocês, nada tudo é flores. Eu tive outras dificuldades de adaptação do estilo de trabalho do Japão com o estilo de trabalho do Brasil. Por quê? Porque a pessoa que recebe massagem no Japão, ela é diferente da pessoa que recebe massagem no Brasil. Então você tem que estar atento a isso também. Então, uma pessoa que recebe uma massagem em São Paulo, um executivo, ou é diferente de uma pessoa que recebe massagem que tem, por exemplo, uma hérnia de disco, né? Ou tudo isso, o ser humano ele é muito diferente um do outro. E a gente tem que estar atento a isso, tá? Quero fazer o curso, como eu faço? Ó, vamos lá. Eu agradeço muito, eu vi várias mensagens aqui de agradecimento. Eu confesso que
me emocionei até demais hoje do que eu pensava. Nunca aconteceu comigo. Eu acho que vocês me acompanham já há algum tempo aqui, né? Nunca aconteceu isso. Eu já contei a minha história antes, mas nunca me emocionei antes. E eu agradeço muito isso a vocês por isso também, tá? E a gente vai continuar. Bom, como eu estava falando, depois que eu comecei a fazer a faculdade e comecei a aprender melhor, né, os porquês da vida, isso fez toda a diferença. Então, quando eu falo para vocês, olha, é possível começar em 30 dias a ser um massoterapeuta. É mentira isso? Não, não é mentira. Eu fiz isso. E no Brasil também isso é possível, né? Ou quem tem mais dificuldades, como meu pai, por exemplo, é possível começar em 90 dias? É possível, em 3 meses. Você começa a treinar a técnica, começa a praticar, você pode e consegue começar a trabalhar com massoterapia, sim. E pode começar a trabalhar profissionalmente. Profissionalmente. Agora, se você quer ser um bom profissional mesmo e você quer evoluir na carreira, será que só isso é o suficiente? É isso que eu quero dizer para vocês. Entenderam? Então, lógico que as pessoas às vezes ficam botando muito empecilho na vida da gente. A gente tem muito isso mesmo, né? A Tati é muito exemplo disso, né? E ela fez um curso de final de semana livre, presencial, e depois fez o meu curso. E depois, quanto tempo depois, Tati, você já estava trabalhando? Né? Agora, ela está nesse processo de evolução de carreira. E ela mesma fala assim, eu comecei, lógico. E agora, o que eu vou fazer? Né? Então, vamos até combinar outra live com a Tati para a gente poder, né, falar sobre um pouquinho sobre. Vai ser bem bacana, né? Se a gente puder compartilhar isso também. Uma pessoa que veio de uma outra área, trabalhava no direito, né? Era advogada, tá? Nada de errado com isso. Olha lá, 3 meses. Em 3 meses, a Tati já estava trabalhando como massoterapeuta. Mas eu tenho certeza, se vocês, outras pessoas que estão aqui na dúvida, forem lá e perguntar para ela o que ela achou quando ela começou, se foi fácil, não foi fácil. Mas ela quis, ela teve vontade, ela se dedicou, ela estudou, ela praticou e hoje, né, trabalha com a massoterapia. Mas a vida também é um processo. Então, depois que você conquista uma etapa, você vai querer outras e outras. E isso é normal. Por isso que eu tenho lá no meu canal do YouTube a trilha do sucesso do massoterapeuta, tá? Então você tem uma série de etapas a percorrer na vida que vai fazer com que você se torne cada vez melhor, que você cresça na carreira. E olha lá, começou aos 46 anos, né? Aos 46 anos. Olha que bacana. Esse é o público que eu atendo, né? E eu fico muito feliz com os resultados, que nem vocês todos. É o que mais me deixa feliz. Mas porque também, hoje eu tenho 44 anos, né? Vou fazer 44 anos. E as pessoas falam assim, mas como que você tem 26 anos de carreira? Pois é, porque eu tive a sorte, eu sempre falo sorte, né? Mas eu tive a grata sorte mesmo de poder começar bem cedo trabalhando nessa área, né? E de ter me encontrado. E isso, uma verdade também que todo mundo fala assim, que quando você trabalha com aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão, você não trabalha, você se diverte. Ou você ajuda pessoas. Ou você faz massagem, mas você não vai trabalhar com massagem. Não sei se vocês entendem essa diferença. Então, isso que eu quero passar para vocês nessa live de hoje, né? Contando um pouquinho da minha história e fazendo com que vocês consigam entender todo esse processo e as dificuldades que vocês encontrarem, que é comum a todo mundo, né? Muita gente tem muita dificuldade. Isso é normal. Quando a gente
realmente se encontra no caminho e entende que, nossa, é isso que eu quero para minha vida, as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Vamos lá, agora eu vou tirar umas dúvidas de vocês. Vou ficar aqui mais um pouquinho, mais uns 10, 15 minutos. Quem quiser fazer perguntas, a primeira que veio aqui, quem fez antes, se quiser fazer de novo, por favor, pode fazer. Depois eu vou ler aqui os comentários de vocês com muito carinho, viu? Que nem a Maria Helena falou assim, Deus gosta de pessoas sinceras e humildes como você, professor. Eu agradeço de coração, tá? A Maria de Solange, comecei e me apaixonei pela massoterapia há 2 meses, tá vendo? Isso daí. Aline Mércia, underline reflexoterapeuta, perguntou. Fiz o curso de reflexologia no Senac online, mas ainda tenho muito receio em atender. Quero muito fazer seu curso assim que for possível. Só suas lives e vídeos já têm me ajudado bastante. Bacana, Aline, bacana. Fico muito feliz com isso, tá? O curso, ele vai estar sendo explicado para vocês como que funciona no final da maratona Trabalho com Massagem. Então, vai na bios, tá? Aqui do meu Instagram, tem o link para você se inscrever, não sei se você já está inscrita, cadastre-se lá no evento, na Maratona Trabalho com Massagem, assista todas as aulas, tá? E você vai ficar sabendo, então, na aula 3, a respeito do meu curso, tá? Milene, underline estética, qual o valor do curso? Eu sei que isso é uma pergunta que vocês querem saber, mas que vocês vão ter que assistir a maratona Trabalho com Massagem, o evento semana que vem, do dia 11 ao dia 15, tá? Do dia 11 ao dia 15, para que vocês possam ter informações. E vai ser divulgado o valor lá na aula 3, tá? No final da aula 3 eu vou falar o valor. Tem que ter paciência, tá bom? Imagine o seu curso. Quero muito fazer o curso. Tamires, vai ser um prazer ter vocês como alunas. Márcia Zanoni, valor do curso, legal. Aquilo que eu falei, espero que você tenha entendido. Vai ser aí uma surpresinha mesmo. Surpresinha por quê? Porque eu falo para vocês, eu tenho até esse exemplo aqui, que quando nós abrimos o nosso spa, que faz parte da minha história, mas minha história, graças a Deus, ela é tão grande que eu vou dividir em 2 partes para vocês, tá? Então, primeiro foi essa parte do Japão até voltar para o Brasil, e agora depois, amanhã, tá? Eu vou fazer outra live e a gente vai falar um pouquinho da parte já do Brasil, de quando eu comecei e abri o meu spa urbano de hoje, tá? E eu falo assim para você, ó, dentro dessa história, quando a gente abriu aqui, a gente fez um levantamento de custo para entender o preço que a gente ia aplicar, e isso foi em 2005. O nosso preço de 1 hora de massagem era R$60. R$60, tá? Era, na época, o preço mais caro, o valor de sessão de massagem mais caro da cidade de Londrina. Ninguém cobrava mais caro do que R$60 por 1 hora de massagem. Só que o tempo foi passando e a gente foi sempre só ajustando os nossos custos e a inflação, né? Tudo no mínimo possível. Por quê? Porque a minha missão é oferecer serviço de relaxamento e proporcionar qualidade de vida das pessoas com o menor custo possível. No menor custo possível. Então, hoje, 2022, o meu preço de tabela é R$137, R$140 para 1 hora de massagem, em Londrina, no Paraná. E eu tenho certeza, né, já pesquisei, existem muitas outras pessoas que têm um valor muito mais caro que o meu hoje na cidade de Londrina, mas que não oferecem a mesma qualidade, tanto técnica quanto de ambiente que eu ofereço aqui. Pelo menos eu acredito nisso, tá? Eu tento sempre oferecer o melhor nesse sentido. Todo mundo erra, todo mundo tem falhas que precisam melhorar, concordo com isso também. E eu também tenho isso. Tanto que eu recebo vários feedbacks dos meus clientes que vão me ajudando aos poucos melhorar ainda mais.
Mas, o que eu quero dizer para vocês é em relação a isso. Então, não se preocupe com o valor, porque eu sempre sou da teoria, do pensamento, de que eu vou querer oferecer o melhor que eu posso para você no menor custo possível, tá? No menor custo possível, tá? Então, aguarde um pouquinho, que eu acho que vai valer a pena. A Milene Underline Estética. Professor, queria fazer um curso, porque ainda não tenho segurança. Vamos fazer o curso. Priscila Victor, bom dia. Qual o valor do curso? Falei com você já sobre isso, né? Espero que você tenha escutado e esteja presente ainda. Maria Solange, 300... Marcelo, o que você indica para fazer massagem? Óleo ou creme? A princípio, para massagem corporal relaxante, eu indico o óleo. E para reflexologia podal, eu indico o creme, tá bom? A Didis Nunes, quero fazer reflexologia também. No meu curso tem tanto, assim, tem 5 técnicas. A Quick Massage, tem o Shiatsu corporal e facial, tem a reflexologia podal, tem a massagem relaxante e tem também a ventosa terapia, tá ok? A Lene Nunes, professor, bom dia. Eu tenho um curso de massoterapia e comprei um livro de anatomia palpatória para aprender mais sobre o corpo humano. Desejo aprender sobre a auriculoterapia. Preciso de nível superior? Não precisa, Lene, não precisa. O curso de auriculoterapia, ele entra dentro dessas técnicas que são de atuação livre no Brasil, porque não tem uma regulamentação ainda. Então, qualquer pessoa que queira realmente aprender a técnica, queira realmente estudar a técnica, pode sim trabalhar com auriculoterapia, tá ok? A Raíza.rebouças. Professor, estou com uma dúvida grande. Aplico a ventosa antes ou depois da massagem? Vamos lá. Essa é uma dúvida interessante e muito comum. E eu tenho certeza que até mesmo meus alunos às vezes têm esse tipo de dúvida, tá? E a resposta, sempre eu falo assim, você tem que pensar de acordo com a situação do seu cliente. Se isso significa dizer o quê? Eu aplico antes ou depois? A resposta é depende. Eu posso aplicar antes ou eu posso aplicar depois. Qual seria o motivo, a razão de eu aplicar antes a ventosa? Então, por exemplo, a pessoa chega com uma dor na lombar muito tensa. Você palpa lá a musculatura, está muito rígida, muito dura. Ele pergunta para ele de 0 a 10 quanto é que está a dor dele, ele fala que está 8, 9 ou está 10. E você não consegue botar a mão ali direito. Então, o que você faz? Você faz a ventosa antes. Por quê? Vai relaxar a musculatura, vai melhorar a circulação. E aí depois você vai conseguir trabalhar com a sua massagem, com as suas manobras de maneira muito mais efetiva. Agora, tá tranquilo, ele tá sentindo dor, mas você consegue fazer os posicionamentos, você trabalha até bastante ali a região, tá? E no final sobra um pouquinho ali de dor, tá? É uma outra forma de você aplicar a ventosa. Sobrou um pouquinho, você pede para ele fazer o movimento, ele fala assim, nossa, ainda tá com um pouquinho aqui de dor assim, ó. Quando eu faço esse movimento lá no final assim, aí você pega, vai lá e aplica a ventosa terapia. Para quê? Para você melhorar o resultado que você já proporcionou para ele. Por quê? Porque apesar de ele ter sentido uma melhora, aquele dorzinha no final ainda vai incomodá-lo. E aí você pode aplicar a ventosa no final justamente para dar esse checkmate, tá? Para fazer com que essa dor meio que suma. Tudo bem, não vai ser algo de tratamento, de cura, tá? Nunca esqueça disso. Eu sempre falei para vocês, pé no chão, não fazemos milagres. Mas, dessa maneira, aquela dorzinha ali no final, naquele movimento, você vai aliviar. Mesmo porque também você vai fazer a ventosa e vai pedir para ele ir fazendo o movimento. Você pode fazer a ventosa ativa assistida, tá? Ativa. Então, ele faz o movimento e você vai fazendo a ventosa. E aí ele vai perceber que isso vai melhorar a dor dele, tá? Então, isso é algo assim que você pode estar aplicando. Então, essas são as formas que eu penso que vai variar de cliente para cliente como que eu vou aplicar a ventosa terapia, tá? E até por isso que eu não gosto de vender a sessão de ventosa terapia,
né? E eu utilizo ela como um recurso para que eu consiga gerar mais resultado no meu atendimento. Tá ok? Jordane, sou massoterapeuta há 1 ano, estou gostando muito. Que legal, Jordane, muito bom. Eu sei que você me acompanha aqui já há algum tempo, né? Tua Net. Bom dia, como integrar a massoterapia na estética? Comecei a fazer massagem, mas onde moro, o público é feminino. E as parcerias são em clínicas de estética e salão de beleza. Na verdade, essa integração, ela ocorre naturalmente. O que eu digo? Às vezes, assim, como você trabalha em clínica de estética e salão de beleza, as pessoas vão começar a te procurar pelos serviços de estética. Mas, conforme você vai conversando com essas clientes, você vai começar a perceber que elas têm outras dores, outras queixas. E aí você vai oferecendo, fala assim, será que eu posso fazer um shiatsu para melhorar esse tipo de dor? A pessoa chega com muita dor de cabeça. Será que eu posso fazer uns pontinhos aqui mais terapêuticos para aliviar essa sua dor de cabeça? Aos pouquinhos você vai oferecendo. Ou, né, uma outra opção é você simplesmente fazer o procedimento, tá? Seja de shiatsu, seja de reflexologia podal, seja de auriculoterapia, seja de algum outro recurso que você tenha, ou de uma ventosa. Lógico que você precisa pedir licença para fazer a ventosa porque vai ficar roxo, né? Mas sem que ela perceba, porque aí ela vai sentir o resultado. A partir do momento em que você fazer ela sentir o resultado de alívio, aí já era. Aí ela vai te perguntar assim, mas o que você fez que melhorou a minha dor? Essa pergunta é clássica. E aí você começa a reverter esse caminho, tá? Mas não deixe de atender com a estética nesse caso, por quê? Porque ela vai ser a porta de entrada de conquista de clientes. Vai facilitar todo o seu processo. É muito mais fácil você apresentar o seu trabalho de cunho terapêutico para quem já é seu cliente na estética do que você conquistar um novo cliente totalmente cru só para massoterapia, só para a questão da massagem, só para a questão da terapia. Tá? Então, aproveita isso. Vai fazer com que você economize muito tempo e cresça muito mais rápido, tá? Márcia Underline Grangeiro, quero fazer o curso, super ansiosa. Aguarde, já fez o seu cadastro lá na maratona? Esse ano vai ter o curso de auriculoterapia? Ana, se Deus quiser sim, estou me programando para o 2º semestre a gente conseguir desenvolver e gravar esse curso, tá? 2º semestre é para lá de julho. Então, lá para o final de outubro, novembro, que eu vou ter mais tempo, tá bom? Josh Massoterapia. Quando eu for para Londrina, quero conhecer seu espaço e fazer um curso contigo. Vai ser um prazer estar te recebendo aqui. Me manda os direct antes para que eu consiga te dar uma atenção maior aqui, tá bom? Tami Rescaua. Eu atendo em Búzios e meu valor é 170. Búzios é uma região muito rica, né? Muito bacana, tá? Tati, tchau, tchau. Acho que você já foi, né? Eu que agradeço aí sua atenção, tá bom? Maria Helene Garcia, tá sem som pra mim. Será que foi só pra você? Acho que sim, hein, Maria? Tarcísio 5912. Pode me indicar um óleo para massagem? Óleo, Tarcísio, eu não sei se você tá aí ainda. Mas eu gosto de óleo de melhor custo-benefício. Então, tem da marca D'Água Natural ou da marca Hidra Mais, tá bom? Tarcísio, você mandou 2 vezes. Será que você escutou aí? Qualquer coisa, dá um alô. Alene, eu também tinha dúvidas quanto à forma de usar o Ventosa. Muito obrigado, que legal. A Milene Estética, posso colocar bandagem elástica depois Ventosa? Não, né? Porque aí você vai soltar a bandagem elástica, entendeu? É melhor você fazer primeiro a ventosa, depois você põe a bandagem elástica, né? Porque eu acho que vai soltar. O tape está falando, né? Não, vai soltar, não tem como. Tá ok? Primeiro a ventosa, depois a bandagem elástica. Matos.Daniel, terminei o curso básico, que legal, muito bom. Agora é mão na massa.
Fez o curso, mão na massa. Senão, você vai perder tudo o que você aprendeu. A massagem Humaniture, live maravilhosa. Eu que agradeço de coração, viu? Classe.massoterapia. O que você acha do ultrassom na drenagem? Eu acho que não precisa. Eu acho que suas mãos são ferramentas suficientes para você ter resultado com a drenagem, tá? É mais que suficiente. O ultrassom é mais para uma questão um pouco mais... pode ser profunda, de tecido, né? De regeneração tecidual, mas de alguma lesão mais específica, né? Mas pode ser também ali para soltar um pouco mais a musculatura. Tem gente que diz quebra de gordura, mas que eu não acredito muito, né? É mais nesse sentido, tá? Mas na drenagem não costuma indicar isso daí. O que o pessoal usa para drenagem é o quê? É o vácuo, lembra? Endermoterapia, tá? Que seria o mesmo estilo da ventosa, só que bem mais leve, mais suave, né? A Raíssa perguntando de novo. Professor, o paciente chegando com dor lombar, aplica a ventosa na lombar? Estou com dúvida, pois tem o conteúdo de aplicação... pois o conteúdo de aplicação é muito restrito. Bom, Raíssa, na verdade, assim, a princípio, sim. Existem outros pontos que você pode associar e aplicar? Existem. Geralmente, assim, se você quiser pesquisar mais, procura por livros de acupuntura, tá? E aí vai ter os pontos que você tem indicação para dor lombar, por exemplo, um B40, né? Ou um R3, ou, por exemplo, que fica mais embaixo da perna, tá? Ou um VB, o meridiano da vesícula biliar aqui na lateral da coxa, vão ter vários pontos que você pode estar associando, que vai dar mais resultados, né? Que mais? Na panturrilha também tem uns pontos que pode ser interessante você colocar, que seria um tratamento à distância para melhorar a dor lombar também do paciente, tá? Principalmente se for ciatalgia. A Didi nos obrigada por responder meu comentário. Malina, saí, entrei e o som ficou ok. Que bom. Nós já estamos terminando. Prof, pode usar óleo mineral na massagem ou só vegetal? Viviane, você e suas perguntinhas interessantes, né? Que bom. Fico feliz que você já esteja nesse ponto de pensar a respeito de todas as possibilidades, tá? O que vocês, na maioria das pessoas, acham? A gente tem uma ideia de que o óleo vegetal é o único óleo bom para a gente aplicar na massagem. Por quê? Porque dizem que o óleo mineral tem derivados de petróleo que podem causar mal para a saúde da pessoa. Gente, se esse óleo mineral, mesmo com derivado de petróleo, foi aprovado pela Anvisa, tá? Então, se a empresa com a qual você comprou o óleo, ele passou por todo o processo de fiscalização da Anvisa, se ele passou pelo processo de certificação de ser hipoalergênico, como tem hoje em dia nessas marcas, qual que é o problema de você estar utilizando ele? Lógico que eu sempre falo o seguinte, se você quer associar um óleo essencial, aí sim você precisa usar um óleo vegetal. Por quê? Porque o óleo vegetal ele vai ser um carreador. Ele vai ser um carreador desse óleo essencial para penetrar melhor na pele. Agora, eu já vi vários estudos dizendo que esse processo de passar pela barreira da pele não é um processo tão simples como a gente acredita. Então, o óleo essencial ele vai ficar no nível ali superficial. Mas você pode estar utilizando, porque existem várias formas de efeito terapêutico do óleo essencial. E o principal deles é através do olfato, através do cheiro. Tá? Então, você cheira algo prazeroso, isso te gera ali liberação de serotonina, que vai te dar uma sensação de prazer e bem-estar. Então, esse é o mecanismo de ação, tá? Agora, por exemplo, um óleo mineral. Quando você vai fazer uma ventosa, todo mundo concorda que você agride meio que a pele, não agride? Uma forma de você proteger a pele é usar um óleo mineral, porque ele vai causar uma barreira,
na pele, deixar ela mais úmida, protegida, e quando você fizer a ventosa, ela vai, lógico que fazer o efeito terapêutico dela de atrair a circulação para aquela região, através da sucção, da pressão negativa, mas também vai proteger a pele de formar bolhas de queimadura, por exemplo. Tá? E uma pessoa que tem alergia a cheiro, a variação de oleosidade, porque quando você usa um óleo vegetal, ele nunca é igual em toda a produção. Então vai ter uns que vai ter um cheiro mais forte, de gordura mesmo. Vai ter outros que vai ter um cheiro mais leve, tem um que vai ser mais amarelado, outro que vai ser mais transparente, então tem muita variação. E tem algumas pessoas, alguns clientes que têm alergia a isso. E as pessoas não sabem disso. Por quê? O óleo vegetal é muito mais difícil de você gerar aquele processo de hipoalergenidade. Lógico que tem industrialização sobre isso hoje em dia, mas o processo de produção dele é muito mais rústico, muito mais... Não, tem que ser, né? Já o mineral, ele é padronizado, tá? Então, se a pessoa não quer cheiro, não quer muita oleosidade, um mineral acaba sendo mais indicado para ele. Então, tem casos e casos, tá? Eu acho que a gente aqui tem os dois, justamente por causa disso. Eu recomendo as pessoas terem as duas opções. Tá bom, Viviane? Espero ter ajudado aí. Alma Lecrim 1, primeira vez aqui na live. Trabalho com massagens e terapias. Parabéns pelo seu serviço, por ser acessível a qualquer pessoa. Muito obrigado pelo seu comentário, viu? Seja muito bem-vindo. Espero poder te ajudar sempre que possível. Classe.massoterapia. A pessoa fez lipo e está com fibrose. Ah, tá. Mas aí é outra coisa, né? Aí você quer liberar a fibrose, aí tudo bem. Agora, no começo é mais a drenagem. Aí eu não sei quanto tempo depois que você pode começar o ultrassom. Não é a minha expertise, né? Fazer pós-operatório. Eu tenho um conhecimento vago, mas eu acho que com uma semana, geralmente já após, você talvez possa começar. No máximo 2 semanas, eu acho que você já pode começar a utilizar o ultrassom nesse sentido. Mas é outro procedimento, né? É outro procedimento com outro objetivo. Não com o objetivo da drenagem linfática, tá? Agora eu entendi o que você quis dizer. Aí tudo bem, faz sentido. A Lene ainda perguntando, professor, tem uma amiga que está com crise na coluna, que não consegue levantar da cama. Não me sinto confiante para fazer a massagem porque a crise está muito forte. Você acha importante usar a ventosa sem a massagem? É uma opção sim. De repente, isso já vai permitir ela começar a se mexer, vai permitir ela começar a andar, mas, por precaução, Lene, o que eu indico para você? Verificar qual foi o diagnóstico médico, se ela já fez algum exame médico, se ela já tem alguma coisa nesse sentido, para que a gente só tenha uma noção melhor do que está realmente causando. Ah, é uma hernia de disco? Ah, é isso que aconteceu? Ah, é um tumor? Vai saber, entendeu? Então a gente não sabe. Então a gente precisa primeiro saber isso. Sabendo disso, me retorna, me manda um direct, que aí eu consigo te direcionar melhor. Se é interessante ou não, tá bom? Viana Edina, bom dia, professor, para a drenagem preciso de creme específico? Não precisa nenhum específico, tá ok? P. João Gomes, melhor usar óleo ou creme, depende do tipo de massagem. Aquilo que eu disse, assim, para massagem corporal, eu gosto mais do óleo. E para reflexologia podal, que é só nos pés, eu gosto mais do creme, tá bom? Cristina Palmeira, 2631. Prof, você é o culpado por estar apaixonado pela massoterapia. Espero poder conseguir fazer o seu curso. Gratidão. Nossa senhora, que susto que você me deu, Cristina. Você é o culpado. Meu Deus do céu. Eu falei, o que eu fiz? Mas eu fico muito feliz por isso, tá bom? Eu que agradeço aí o carinho de você. Adriana, boa tarde, mestre. Boa tarde a todos. Ótima semana. Até mais. Valquíria.pereira. Professor, não comecei ainda, mas estou bem interessada, estou assistindo a lives. Que legal, Valquíria. Se inscreva lá na maratona, trabalhe com massagem, tem um link na minha bios ali, é só entrar lá no perfil, clicar que vai direto lá para você se cadastrar, tá bom?
Fabiana.Barreto, aprendo muito com o professor, gratidão. Eu que agradeço. A Ana aqui perguntando. Ana AM.massage. Professor, uma senhora que tem bolinhas de gordura causada por uma medicina para diabetes, depois de 8 massagens melhorou, mas ainda continua. Que tipo de massagem pode fazer? Ana, a gente tem que entender melhor o que seria isso daí especificamente, tá? Não entendi assim, ó, uma senhora que tem bolinhas de gordura, porque tem que verificar, e às vezes essa bolinha de gordura só vai sair sendo drenado por um médico, entendeu? Tem que verificar se é só como se fosse um cisto de gordura mesmo, né? Bolinhas seriam cisto de gorduras. Na maioria das vezes, teria que fazer uma drenagem, né? Com o próprio médico mesmo, tá bom? Adriana perguntando, no caso da pessoa com coluna com dor, seria bom iniciar com a reflexologia até receber o resultado dos exames? É uma opção também, ao invés de entrar logo com a ventosa na coluna, né? Realmente, Adriana, é interessante. Dá para começar com a reflexologia podal, ir melhorando a energia dessa pessoa, fazendo fluir melhor, né, o sangue, estimulando ali a circulação sanguínea, estimulando os pontos da coluna, os pontos de dor, né? Então, tudo isso vai ajudar relativamente bem ela a melhorar. Pode ser feito sim. Só também tem que tomar cuidado em relação à febre, aquelas outras contraindicações clássicas, né? Então, se ela tiver com febre, se tiver com infecção aguda, aí tem que tomar cuidado. Mas, tirando essas contraindicações absolutas, perfeito. Pode estar fazendo sim. Gostaria de saber sobre a reflexoterapia para tratar fibromialgia e artrite e artrose. Quanto tempo de tratamento? Bom, Aline, infelizmente, tá? Essas doenças que você tem me falado, fibromialgia, artrite e artrose, elas não possuem cura. Mas a gente pode sim ajudar essas pessoas, desde que elas queiram ser ajudadas. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, artrite e artrose, ela precisa te ajudar também no tratamento. Então, você tem que fazer um combinado com ela. Um combinado de que você vai fazer a sua parte, mas ela vai ter que fazer a parte dela também. E o que engloba isso? Engloba cuidar de hábitos alimentares e atividade física. Se ela fizer isso, ela vai ter resultado. E você vai ajudar a acelerar esse processo, tá? Acelerar esse processo. Mas tem que ter atenção e na cabeça de que você não vai resolver o problema dela para sempre, tá? Não é cura. Beleza? Muito bem, muito bem. Estamos chegando aqui ao fim. Nossa, já estou muito tempo aqui, ó. Já são 12:22, hein, gente? A Adriana deu feedback aqui, ó, porque uma senhora que eu atendi acamada com dor na coluna, estou fazendo a reflexologia. E é incrível que ela sentiu alívio. Eu acredito nisso, viu, Adriana? Muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns e muito obrigado por ter me lembrado sobre isso. Às vezes a gente tá aqui falando e acaba esquecendo, né? É por isso que tem vocês todos aqui, meus guardiões. Professor, eu fiquei muito mais vontade de fazer massoterapia por seguir você. Eu que agradeço, Irene. Andréia entrou também. Márcia Grangeiro. Posso aplicar o reiki no meu espaço de massoterapia? Com certeza, por que não? Com certeza. Muito bem, Adriana. E aqui agora, meu despeço de vocês. Ó, tem 37 pessoas. Eu esqueci de pedir antes, mas por favor, vocês que estão aqui comigo ainda, tiram um print, tá? Se você curtiu a live de hoje, tá? Tira um print aqui e posta nos stories, marca o meu nome, para que eu consiga aí repostar vocês também. Mestre, o que sei devo a você. Abraço. Não, imagina. Tudo depende do esforço de vocês. Lembra que eu faço a minha parte, mas se vocês não fizerem, nunca vão conseguir aprender. Então, tudo que vocês conquistam também depende de vocês. Tá ok? Tchau, tchau, gente. Até mais. E amanhã tem mais. Eu só não tenho certeza se vai ser às 11 horas ou se vai ser à noite. Provavelmente vai ser à noite,
tá bom? Provavelmente vai ser à noite, para a gente dar uma variada um pouquinho. Mas essa semana tem live todo dia, então me acompanha aqui, lives todo dia essa semana, tá bom? Eu espero hoje à tarde estar divulgando o calendário com o cronograma, com os temas também que a gente vai estar falando. Tchau, tchau, gente!